Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marília Santos, enfermeira, e nós vamos conversar hoje um pouco sobre sala de vacina. Em toda sala de vacina existe uma equipe de enfermagem que está à frente dessa sala de vacina para compor a equipe e acompanhar todo o processo de vacinação, preparo, armazenamento, certo? E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão, os detalhes, que envolvem a sala de vacina, tá bom? Então, toda sala de vacina precisa ter um enfermeiro como responsável técnico e um técnico de enfermagem para realizar a vacinação junto do enfermeiro. Vamos entrar? Então, essa é a nossa sala de vacina, Nós temos à disposição da sala de vacina um armário com todos os insumos necessários para o seu funcionamento correto, com todos os aparatos de seringas, agulhas, algodão, todos os protocolos guardados dentro da sala de vacina também é importante ter, certo? E o aparato tecnológico que hoje nós dispomos da câmara fria para o armazenamento dos imunobiológicos. Não é realidade de toda a sala de vacina, mas nós já estamos avançando junto ao Ministério da Saúde para atualizar as salas de vacina do SUS e estamos recebendo as câmaras frias em substituição das geladeiras comuns, dos refrigeradores que nós estamos acostumados a encontrar em toda a sala de vacina. Então, na maioria, continua encontrando o refrigerador comum, certo? Mas algumas salas já estão trabalhando com a câmara fria, tá? A câmara fria já tem diretamente em todo o seu sistema o controle da temperatura, apresentando a temperatura média, com a data do dia e o horário, e apresenta também a mínima e a máxima a todo instante, e eu não preciso ficar observando no termômetro, certo? Dentro tem suas gavetas com toda a disposição, e como ela é uma câmara fria, fechada, tem em toda a sua disposição de todo o seu espaço interno o controle da temperatura. Não é como o refrigerador, que mais em cima a temperatura é menor, embaixo a temperatura maior. Em todo o seu espaço interno mantém-se a mesma temperatura. Não existe o protocolo dentro das suas gavetas de manter um tipo de imunobiológico na primeira, um tipo de imunobiológico na segunda, porque em todo o seu compartimento interno mantém-se a mesma temperatura, tá? E nós temos também os insumos do uso diário dispostos na bancada de preparo com a nossa caixa térmica, que é utilizada para a vacinação diária, e nós precisamos retirar o que vamos usar no dia da câmara fria pela manhã e colocar na caixa térmica para o uso durante o dia, tá? Então vamos lá. As atribuições do técnico de enfermagem na sala de vacina perpassa por toda a assistência, na sala de vacina. O técnico de enfermagem realiza a vacinação, realiza o registro no cartão de vacina, certo? Realiza o registro no PEC, que é o sistema do SUS, chamado Prontuário Eletrônico do Cidadão, como também mantém os materiais e insumos relacionados ao fornecimento da vacina, a assistência oferecida, tá certo? E também faz o controle da temperatura. Nós mantemos aqui durante todos os dias o mapa de controle da temperatura, e a gente precisa todos os dias, na chegada e na saída, manter temperatura média, temperatura mínima e máxima, para se certificar que essa temperatura está na temperatura correta. Lembrando, qual é essa temperatura correta? Entre mais 2 e mais 8. Então, a gente não pode deixar passar desses extremos, mantendo sempre a média de 5, tá certo? As atribuições do enfermeiro na sala de vacina. O enfermeiro na sala de vacina, ele gerencia todo esse processo, Desde de estabelecer a rotina do serviço, qual vacina que vai ser feita pela manhã, qual vacina que vai ser feita à tarde. Todo dia tem todos os tipos de vacina, isso vai depender
do processo de trabalho, que pode ser estabelecido junto à direção da unidade pelo enfermeiro, assim como, né, ser responsável técnico pelo seu técnico de enfermagem. Então, o enfermeiro está gerenciando todo o processo de trabalho, além de se responsabilizar por tudo que acontece na sala de vacina. Inclusive, mantém também o funcionamento da sala de vacina com insumos, né, fazendo o pedido mensal, tá certo? De insumos imunobiológicos, acompanhando o seu técnico de enfermagem durante a vacinação, registrando também no sistema, tá ok? E aí a gente vai representando a enfermagem em sala de vacina, né, com toda essa responsabilidade, fazendo toda essa vacinação acontecer. Não podemos esquecer do controle de vencimentos, tanto do vencimento do lote de cada imunobiológico, como também do vencimento do frasco aberto, né? Cada vacina tem o seu vencimento após a abertura do frasco e a gente precisa controlar, tá? Então o enfermeiro controla essa abertura de frasco e vencimento do lote para não deixar que seja feita uma vacinação fora do seu prazo de validade. O uso da caixa térmica, como eu já expliquei, é o uso diário, né? A gente faz o uso da caixa térmica para não ficar abrindo a câmara fria a todo instante. Não podemos abrir a câmara fria sempre que chegar um paciente novo, até porque a temperatura vai variar e aí vai subir a temperatura, vai ficar fora do padrão entre +2 e +8. Então, pela manhã, a gente abre a câmara fria, retira a rotina do dia para a caixa térmica. A caixa térmica também precisa ter o controle da temperatura, onde nós temos lá dentro da caixa térmica o bulbo do termômetro acoplado lá e aqui apresentando para mim a temperatura interna de 4,2, certo? Controlamos também esse termômetro com máxima e mínima para não deixar que aconteça a variação suficiente para invalidar o imunobiológico, certo? Então vamos ver aqui dentro da caixa térmica, nós precisamos preparar a caixa térmica com gelox para ela ficar refrigerada e dentro da caixa térmica nós vamos utilizando a vacina de acordo com o dia, certo? Então neste dia a caixa térmica foi preparada para fazer somente a vacina de Covid e nós temos aqui o imunobiológico de Covid, que é o imunobiológico da Oxford, para fazer a realização da vacina. Não podemos ficar com essa caixa térmica aberta muito tempo, porque também vai haver a variação da temperatura e nós precisamos controlar a temperatura com rigorosidade. Outro ponto importante que nós precisamos manter é a higiene da bancada de preparo. Então, sempre está higienizada, organizada, com o material necessário para você utilizar durante o dia, durante a vacinação ou durante o turno, a depender do processo de trabalho da sala de vacina. Agora eu quero mostrar para vocês a parte interna da câmara fria. Vamos conhecer, né? Ela tem a luz, quando a gente abre já fica iluminado e em cada gaveta nós podemos dispor das vacinas organizadas de modo a facilitar a diária, o processo de trabalho e não necessariamente, como eu falei antes, ter vacinas específicas para cada gaveta. E falando um pouquinho sobre o registro das vacinas em sala de vacina, né? Então, o SUS disponibiliza essa ficha de vacinação padronizada para todas as salas de vacina. Utilizamos ela até pouco tempo e algumas salas de vacina ainda utilizam. Então, quando a gente não tinha o sistema diretamente no computador, o sistema online, nós utilizávamos essa ficha de vacinação. A gente tinha ela disponível em PDF, fazia a impressão e utilizava ela diariamente. Então, a primeira coisa que a gente preenche é o cartão do SUS do profissional vacinador, certo? O CBO, que é o número relacionado à sua profissão, é um código, né? Código Brasileiro de Ocupação, que fala que
codifica todas as profissões e tem um código para técnico de enfermagem e um código para enfermeiro. Aí nós temos o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, que cada unidade de saúde tem o seu número, e tem o INE, que é de acordo com a equipe de saúde. Então, são numerações que a gente deixa gravado e todos os dias repete ela em todas as fichas. E aqui a data, né? Então, vamos dizer 21 de junho de 2021. A vacinação está acontecendo nesse dia e eu vou registrar todas as pessoas que fizeram vacinação na minha unidade, né, comigo nessa ficha, né? Então, a primeira pessoa que chega pela manhã, eu vou anotar o número do prontuário, se essa pessoa for da minha unidade, e aqui eu vou colocar o cartão SUS dela, certo? Hoje nós temos também a possibilidade de usar o CPF. O CPF hoje está sendo mais utilizado do que o número do cartão SUS, tá? E aí a coluna vai ser utilizada de acordo com cada paciente. Então, essa coluna azulzinha, a primeira, eu vou utilizar do meu primeiro paciente. Esse paciente, vamos dizer que tem uma data de nascimento de 15 de janeiro de 1990. Por exemplo, é uma pessoa do sexo feminino e a vacinação foi feita na unidade básica de saúde. Nós temos uma legenda no final dessa folhinha que apresenta os tipos de locais de atendimento. Unidade básica de saúde, na rua, na escola, no domicílio. Então, o número 1 equivale à vacinação feita na unidade, certo? E se essa pessoa for gestante, puérpera ou viajante, eu marco um dos quadradinhos de acordo com sua respectiva condição, tá? E aí, abaixo disso, eu vou registrar qual foi a vacina que a pessoa fez. Se essa pessoa veio à minha unidade para fazer a vacinação da hepatite B, eu vou colocar aqui, né, que fez primeira dose, por exemplo, certo? O lote da vacina e o fabricante, tá? Essa estratégia faz referência ao tipo de vacinação que você está fazendo. É vacina de rotina? É vacina de campanha? É vacina especial? Então, isso também tem codificado lá no final da folhinha. E normalmente a gente utiliza o número 1 para vacinação de rotina, tá certo? E aí, se essa pessoa fizer a hepatite B e outro tipo de vacina, por exemplo, a febre amarela, a gente pode registrar, continua registrando na mesma coluna. Uma vacinação de febre amarela, por exemplo, é uma condição especial, né? Pode ser uma condição especial e é primeira dose, então tudo vai depender do tipo de vacinação que a pessoa está procurando, de qual momento que está acontecendo essa vacinação, né? A tríplice viral, o ano passado a gente teve uma campanha, então eu posso registrar a tríplice viral do paciente que chegou para mim, todos os seus dados, e eu marco lá em tríplice viral e eu marco que foi campanha. A dose, foi primeira dose ou é dose única, né? Se for dose única, a gente coloca U. Ou então, dose 0, né? Aí a gente coloca também o 0. E aí a gente vai, né, preenchendo essa ficha de vacinação. Se tiver alguma vacina que não contempla nessa ficha, a gente pode preencher aqui, certo? Por exemplo, a do Covid. Só que a do Covid, como nós sabemos, o nosso estado criou um sistema totalmente diferente, que é interligado ao sistema do eSUS, que é o sistema que a gente registra a vacinação. Então, nesse caso, eu estou só dando o exemplo aqui de uma vacina que não está descrita na ficha, mas que ela existe, né? Então, se fosse para registrar dessa forma, a vacina da Covid iria entrar aqui, como outros imunobiológicos que não está descrito acima, certo? Aí a gente iria registrar, por exemplo, campanha, né? Na estratégia,
a dose seria primeira ou segunda, o lote e o fabricante da vacinação, tá certo? Aqui embaixo, ó, a gente tem as legendas. Local de atendimento 1, unidade básica, 2, unidade móvel, como eu falei para vocês. 3 seria na rua, 4 no domicílio, 5 na escola. Para as estratégias, número 1 é rotina, número 2 é especial, né? A gente usa muito campanha 05, tá bom? Multivacinação a gente também usa bastante. E as abreviações das doses, DU ou D1, D2, tá certo? E R para reforço. Se for, por exemplo, a vacina do tétano, né? Eu posso fazer o registro, né? Que é estratégia de rotina, dose de reforço, então eu coloco R, lote e fabricante, certo? A outra forma de registrar a vacinação é diretamente no sistema, né? Esse sistema foi criado pelo Ministério da Saúde e é ele que nós chamamos de PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão. Então, eu já coloquei meu login, minha senha, e agora nós vamos acessar para vocês poderem ver como que a gente faz o registro diretamente no sistema, certo? Então, quando a gente faz aquela ficha que eu mostrei para vocês agora há pouco, a ficha de vacinação com os dados do paciente, depois a gente vem diretamente no sistema e registra aqui em CDS, ficha de vacinação, certo? Aí eu vou adicionar e aqui eu vou fazer a digitação exatamente como está na ficha. Vejam que aqui tem aqueles mesmos dados, ó. Cartão SUS do profissional, CBO, o CNES do estabelecimento, o INE, que é da equipe, e a data de vacinação. Eu vou só encontrar aqui para poder a gente registrar aqui, para poder a gente continuar no sistema. Adicionar, aí aqui, ó, a mesma coisa que tem lá na ficha. Foi pela manhã, o número do prontuário não é obrigatório, eu coloco aqui o cartão SUS do paciente ou o CPF. Vou colocar o meu para poder seguir, tá certo? Se os dados não estiverem corretos, no final não dá certo. O sistema obrigatoriamente já registra, já entende que tem alguma coisa errada e não processa a vacinação, tá? Então, a gente segue aqui, ó, cartão SUS ou CPF do paciente, data de nascimento, sexo, tá? Local de atendimento, se foi unidade básica ou não. Se eu registrar que é do sexo masculino, automaticamente fecha para mim a possibilidade de registrar como gestante puérpera, tá? E quando você coloca feminino, abre esses quadradinhos para você registrar. Tá? Então, aqui aparece o imunobiológico. Eu posso registrar aqui, ó, o imunobiológico que eu quero, tá? Vamos colocar DT adulto para fazer a simulação. ADT como rotina, a dose de reforço, certo? Lote 2210 1508B, normalmente tem, e o fabricante, certo? E aí a gente confirma. Então, quando eu finalizar todo o processo aqui de atendimento, né, registrar tudo, vai aparecer aqui embaixo, nesse quadradinho cinza, o imunobiológico, o grupo de atendimento, estratégia, tudo que foi preenchido. E depois eu clico em confirmar ou salvar, certo? Quando eu confirmar aqui, vem para aqui para baixo, para o quadradinho cinza. Abre todos os campos de volta, eu posso colocar um segundo paciente, ou terceiro, ou até mais. E no final eu clico aqui, confirmar ou salvar. Às vezes tem o nome salvar, acho que tem o nome confirmar aqui, porque eu ainda não confirmei em cima, tá certo? E aí a gente segue registrando dessa forma quando eu não tenho um sistema online. Agora vamos ver como é online.
Pronto, vamos dizer que eu iniciei o dia e entrei no sistema, como vocês viram antes, com login e senha, certo? Tendo um sistema online, a internet funcionando normal na unidade, eu tenho a habilitação para usar o PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, né? Eu vou utilizar aqui. Chegou um paciente para mim, a recepção pode incluir ele nessa minha lista de atendimento, ou eu posso adicionar ele à minha lista de atendimentos. Então, eu venho em adicionar cidadão, aí eu vou colocar aqui o nome do cidadão, ou CPF, ou cartão SUS. Tá aqui os dados do paciente que chegou para mim. Eu clico aqui e adiciono a minha lista de atendimentos, certo? Então, essa paciente, ela vai estar aqui, ó, na minha lista de atendimentos, certo? E eu não registrei, vou voltar aqui, vou cancelar. Eu quero colocar para vacinação para vocês verem. Então, vou colocar aqui, novamente, vacina, que eu quero que vocês vejam como é que fica. Então, eu vou adicionar esse paciente à minha lista de atendimento. Tá? Pronto. Então, esse paciente está aqui aguardando o atendimento, chegou às 22 horas e vai para a vacina. Então, eu vou atender. Normalmente, a gente não faz essa realização de escuta inicial, a menos que o paciente tenha alguma queixa, e a gente já encaminha ele para a sala de vacina. Então, eu vou clicar aqui em realizar a vacinação, onde tem essa seringazinha aqui de desenho. Aqui já está abrindo o prontuário eletrônico, certo? E todas as vacinas que podem ser feitas, tá? Para adulto. Como eu tô registrando como se fosse no meu nome, então aqui tá aparecendo, já tem o meu sexo, né? E aí já aparece a possibilidade de dizer se é gestante ou puérpera, tá? E de acordo com o calendário do adulto, ó, que tá marcado aqui. Então, abre automaticamente o calendário do adulto para poder a gente registrar. Então, se eu for tomar a primeira dose de hepatite, certo? Eu venho aqui, clico em primeira dose, aí vou colocar a estratégia, que é de rotina, D1, o aprazamento da próxima dose. Se hoje é 20 de junho, eu vou colocar para 20 de julho, né? 20 de julho. D2 será aprazada para 20 de julho de 2021, certo? Lote já aparece aqui, ó, de acordo com a vacina que eu escolhi de início, já aparece aqui tudo. E a via de administração intramuscular, e inclusive pergunta qual foi o lado, né? Ou se foi dorso glúteo, ou se foi em outro tipo de músculo, né? Deltoide, a gente sabe que a hepatite B é em deltoide, né? Direito ou esquerdo. Se você quiser registrar alguma observação, pode registrar ainda, tá? E aí a gente vai já em salvar. Fica aqui, ó. Aplicada em 20/6 e aprazado para 20/7 a segunda dose. Certo? Eu posso fazer isso com qualquer uma outra, ou eu posso puxar o calendário nacional completo para poder avaliar o cartão dessa pessoa que eu estou atendendo. E aí aparece aqui, ó, tudo em vermelho porque eu não fiz. Porque não tem registro, né? Na verdade, não tem registro das outras doses que, pela minha idade, já era para ter sido feitas, né? Por isso que todas aparecem em vermelhinho aqui. Então, ó, no final da vacinação, eu coloco aqui, ó, o desfecho do atendimento, se eu vou liberar o cidadão, se eu vou retornar ele à lista de atendimento, porque eu posso encaminhar ele para outro profissional, né? Se eu vou agendar uma consulta e se a pessoa precisar de declaração de comparecimento, ela fica aqui no cantinho direito para poder eu clicar aqui e liberar a declaração de comparecimento para essa pessoa. E se veio com acompanhante, eu também posso colocar o nome do acompanhante, tá certo? E no final, finalizar o atendimento.
Como eu não vou registrar isso aqui exatamente, então eu vou cancelar o atendimento para não ficar registrado no meu prontuário. Então, esse foi um vídeo geral sobre sala de vacina. Agradeço muito à professora Maria Isabel pelo convite e espero que tenham gostado.